E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, eu sempre digo uma coisa e é muito sério isso aqui que eu vou falar. Antes de fazer, você tem que saber, tá? Então, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo totalmente didático. Quando eu digo um vídeo didático, jovens, é o seguinte: não é um vídeo onde eu vou, sei lá, simplesmente mostrar para os outros que eu sei mais. Não é isso. Eu vou falar para vocês qual é a funcionalidade do root, tá? O para que o root serve. Eu tenho que fazer root? Eu não tenho que fazer root? Qual é a obrigação que eu tenho de fazer root? Eu posso viver sem ele? Jovens, essas perguntas serão respondidas aqui. Inclusive, como é feito o root, tá? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Estou há 4 anos aqui na plataforma, trazendo conteúdo para vocês, sempre com honestidade, nunca trazendo coisas que não funcionam, nunca tentando ludibriar vocês com coisas que não existem, tá? Eu sempre tento trazer verdade, e se for para me crescer falando a verdade, vambora. Se for para me ficar do jeito que eu tô também, falando a verdade, vambora. Bom, jovens, então é isso aí. Vamos lá. O processo de root no Android é basicamente um processo que oferece um acesso privilegiado para modificar o sistema operacional do dispositivo. Isso pode permitir a instalação de aplicativos personalizados, remoção de aplicativos pré-instalados, ajustes avançados e mais controle sobre o sistema. No entanto, fazer o root pode anular a garantia do aparelho e há riscos envolvidos se não for feito corretamente. Jovens, o root, tanto sendo pelo kernel SU, quanto sendo pelo Magisk, ele requer 2 etapas. Hoje é assim. Nas antigas nem tanto, mas hoje é assim. Quais são essas 2 etapas? Primeiramente, você modifica o boot do aparelho. Como assim, Ciro, o boot do aparelho? No caso do kernel SU, você muda o kernel, tá? Que modifica o boot. No caso do Magisk, você instala o binário que modifica o boot. Para quê? Para que o root inicie junto com o aparelho. No caso do kernel SU, é diferente por se tratar de um kernel. Então você tem que dar a permissão manual para o aplicativo se ele vai reconhecer o root ou não, tá? No caso do Magisk, ele já reconhece o root automaticamente, certo? Beleza. Tanto que você transforma o kernel SU no Magisk quando você ativa os iGisk no kernel SU. Tá? Então vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas especificações, porque esse aqui é um vídeo básico, tá? Para a galerinha mais nova aí entender. Então vamos lá. Como são essas 2 etapas? Eu vou focar mais no Magisk, que é o mais popular. O kernel SU, até então, ele não é para todo mundo. Então, isso não deixa ele universal. Já no caso do Magisk, o Magisk é universal, tá? Ah, sim, mas o kernel SU é muito melhor. Beleza, João. O kernel SU é muito melhor. Ele é promissor, mas ele não é para todo mundo, tá? Então, eu vou focar no que é para todo mundo. Fechou? Então, vamos lá. Olha aqui. Nós temos 2 questões para poder instalar o root, instalar o Magisk no seu dispositivo. A primeira, o APK. Nas antigas, não, vou focar aqui. A primeira é o APK, tá? O APK, ele serve para monitoramento e gerenciamento de módulos. Como assim, Ciro? Você não tem aí na MIUI Dev China o módulo de tradução? Então, o aplicativo do Magisk serve para instalar módulos na raiz do sistema, tá? Modificações que normalmente não seriam feitas sem root. Então, os módulos que tem no Magisk são essas aplicações instaladas na raiz do sistema. Raiz do sistema, jovens, é muito além de um aplicativo que roda em segundo plano. É uma modificação feita dentro do kernel do Android, dentro do mainframe do Android ali. Então, a raiz do sistema. É como se você instalasse alguma coisa, vou extrapolar aqui, tá?
mas só para a galera entender. É como se você instalasse um programa diretamente no processador do seu computador. Tá? Uma coisa impossível de fazer de forma normal. Certo? Só que não só de aplicativo vive o Magisk. Ele precisa do binário. O que é o binário? É o famoso zip, que ou você passa via TWRP, ou você converte o boot do seu aparelho para se tornar o boot modificado para substituir o binário. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Como assim, Ciro? Agora você me embananou, foi tudo. Quando você não tem TWRP para um aparelho específico, você pode modificar, tentar modificar o boot do aparelho para que ele sirva no lugar do módulo, do zip, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso no canal, eu vou deixar no card aqui a primeira instalação de root, o primeiro root que eu fiz no Poco X5 Pro. Não é para fazer aquilo, é só para vocês conhecerem. Vai lá neste vídeo e olha como é a modificação do boot, tá? Beleza. O zip é o mais fácil, porque se você tem TWRP no seu aparelho, você simplesmente pega o zip do Magisk e passa ele, flechia ele normalmente no seu sistema. Aí ele vai fazer o root, depois é só atualizar o aplicativo e vida que segue. O Magisk hoje é uma mãe. Por quê? Porque ele tem tanto o zip quanto o APK no mesmo arquivo. Você pode modificar o Magisk. Como assim, Ciro? O Magisk hoje, o aplicativo do Magisk, além de ser um aplicativo que ele pode ser flecheado, ao depender do TWRP que você está usando, ele também pode ser convertido para zip. Você pode renomear ele, tirar o ponto APK, colocar ponto zip e ele vira o zip. Então, tem muita gente que vai lá, instala apenas o APK do Magisk e fala: nossa, apareceu o Magisk, estou roteado, tá? Não é isso. O Magisk, o root depende de duas etapas, tá? Agora vamos lá. Quando eu preciso fazer root, Ciro? Quando você quiser. Depende do que você quer com o seu aparelho. O root, jovens, ele te proporciona muita coisa boa. Mas ele te proporciona muita coisa ruim também. E isso aí depende totalmente de você. Não adianta eu virar para você e falar assim: você vai instalar o root no seu aparelho hoje e seu aparelho vai virar um monstro amanhã. Não, porque o root em si não faz nada. Depende dos módulos, depende dos aplicativos, depende do que você vai usar. Com o root, você consegue desinstalar aplicativos de sistema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um APK Manager, que é um aplicativo que ele desinstala aplicativos de sistema. Ele faz um backup do próprio aplicativo. Quando você vai lá e desinstala, ele faz um backup do próprio aplicativo. Você pode ir lá e reinstalar o aplicativo de novo. É bem interessante isso, cara. Mas se você desinstalar dependendo do aplicativo, o seu celular vai dar um ruim. Por exemplo, o SystemY do dispositivo. O SystemY é um aplicativo. Com o root, todas as portas ficam abertas. Então você consegue desinstalar o SystemY do dispositivo. O problema, jovem, que SystemY nada mais é do que o cérebro da sua ROM. Então, se você desinstalar o SystemY do seu dispositivo, é como se você provocasse um AVC no seu smartphone. Seu smartphone não vai mais funcionar, ele não vai conseguir colocar os aplicativos para funcionar onde eles precisam funcionar. Porque o SystemY que faz esse gerenciamento. Ele é toda a interface, ele modifica toda a interface do seu dispositivo. Então, se você chega a desinstalar o SystemY, fodeu! O seu aparelho vai entrar num loop que ele não vai saber o que vai fazer. E com isso você não vai conseguir acessar o APK Manager para reinstalar o SystemY. E você não vai conseguir pegar o instalador de pacotes para reinstalar o SystemY. Então você vai precisar resetar o seu aparelho, tá? Mesmo com o root. Isso aí é o pouco que pode acontecer. Você pode, por exemplo, pegar um módulo de overclock. Existem vários aí, tá? Existem vários. Você pega um módulo de overclock para o 12T Pro e instala ele
no Poco X5 Pro. O seu celular simplesmente vai dar tela preta e acabou. Ele não liga mais. E aí você vai ter que recorrer a um serviço de um profissional. Fernando, no caso, tá? Deu ruim no seu aparelho, chama o Fernando. E aí, jovens, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um serviço de EDL no aparelho, tá? Vai ter que passar a box para reinstalar o sistema. Ô Ciro, então esse negócio de root é perigoso demais. Exatamente. Jovens, mas se você é o cara que aprendeu a usar e sabe monitorar, sabe olhar o que é para você e o que não é, o root pode te trazer inúmeras vantagens. Como, por exemplo, a instalação de temas em MTZ, que você não consegue fazer no seu dispositivo na ROM global. Mas se você tiver root, você consegue estar fazendo. Você consegue instalar APKs modificados, principalmente sem assinatura. Você consegue baixar aplicativos e instalar aplicativos que normalmente seu aparelho não rodaria. Você consegue driblar a segurança do Android para instalar alguns aplicativos. Aplicativos esses que podem ser prejudiciais ou não, depende do que você quer fazer. E você pode também melhorar tanto o desempenho do seu smartphone quanto o consumo de bateria. E aí entra uma coisa que todo mundo tem que saber, e eu já falei aqui inúmeras vezes. Desempenho não tem nada a ver com consumo de bateria. Os dois andam em mãos opostas, tá? Tem um módulo, o MMY Enhanced, ele funciona beleza e ele faz um controle muito legal, tanto de desempenho quanto de consumo de bateria. Ele consegue modificar o seu sistema conforme o seu uso. Isso é sensacional. Só que eu instalei esse módulo na HyperOS e ele não prestou. Então, fica aí a dica. Mas esse vídeo não é para falar dos módulos, e sim das benesses, tá? Ô Ciro, e então me fala, eu preciso do root? Mais uma vez, isso depende de você. Aparelhos mais antigos, jovens, que já caiu em iOS, ou não tem mais atualizações, o root é interessante, tá? Porque você consegue estar desempenhando algumas coisas nele que normalmente ele não faria. Lógico, tudo isso dentro do limite do aparelho, certo? Agora vamos para os riscos do root, que são muitos, tá? Riscos e coisas que podem acontecer. Por exemplo, APKs de banco. Se você não fizer o procedimento de certificação, eles não abrem nem fudendo, tá? E eu já fiz esse vídeo aqui de certificação, eu vou deixar ele no card também. E aí, jovens, o que rola? Esse esquema de certificação, ele funciona para alguns, para outros não, tá? Inclusive, o e-título, ele não abre mais com root. Se tem root no aparelho, o e-título não abre. Pode certificar, pode esconder. Para isso, o governo é sensacional. Ele não abre. Agora você me pergunta, assim, mas por quê? Por que isso? Por que APKs de banco não abrem com root? Jovens, por causa da modificação que está dentro da mainframe do seu aparelho. Jovens, deixa eu explicar para vocês. Todo dia sai 2, 3 vagabundos de casa. E como o root abre tanta porta dentro do seu dispositivo, os aplicativos de banco, por se tratarem de aplicativos de segurança, eles bloqueiam esse acesso root justamente para que você não consiga entrar nas configurações desses aplicativos e fazer modificações. Apesar que eu até hoje não sei de ninguém que conseguiu invadir um aplicativo de banco. Apesar do Nubank, que teve gente fazendo modificações no aplicativo do Nubank aí. Não sei. Mas é por causa disso que eles bloqueiam. Principalmente aplicativos que fazem pagamento e recebimento. Como esse aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui, por exemplo. O aplicativo disso aqui não instala nem lascando com root. Tanto que esse aqui é da minha esposa e para isso eu tive até que bloquear o bootloader do aparelho dela para que ela pudesse usar isso aqui, tá? Então, esses aplicativos, eles têm essa segurança com o root justamente por causa disso, por causa das modificações profundas que o root faz no seu aparelho.
No fritar dos ovos, jovens, o root, ele é um herói e ele é um vilão, tá? Mas ele é mais herói para quem sabe usar do que vilão. Agora, para quem é cabeçudo e sai fazendo tudo que aparece na frente, eu recomendo nem fazer root no seu aparelho, tá? Aparelhos que aceitam root. Basicamente todos os Androids aceitam root. Só que as empresas, elas vêm modificando muito os seus sistemas, o seu bootloader, vamos dizer assim, para que fique cada vez mais difícil fazer o acesso root. Porque o acesso root, ele traz longevidade para os aparelhos. Como assim, Ciro? Longevidade para os aparelhos? Ele traz maior vida, maior tempo de uso para os aparelhos. E isso, para as empresas, é o fim da picada. E é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.